Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 3 de junho de 2019, são 21 horas e 59 minutos. O nome Bíblia vem de biblos, que é o nome dado pelos gregos ao caule da planta que se extrai o papiro, de onde se fazia os rolos onde se escrevia os textos sagrados que hoje conhecemos como Bíblia, e que também era nome de uma cidade fenícia que exportava o papiro. Biblos significa papiro, ou livro em grego antigo, e biblion significa livrinho. No grego, o plural diminutivo é feito com a letra A e não com S. Por isso, o plural de biblion, livrinho, é bíblia, livrinhos ou coleção de pequenos livros. O Codex Sinaiticus, o mais antigo manuscrito da Septuaginta conhecido da Bíblia, é a Bíblia mais antiga do mundo, compilada no século IV, escrito entre 330 e 350 d.C. Acredita-se que o Codex Sinaiticus, escrito em grego arcaico, seja uma das 50 cópias das escrituras encomendadas pelo imperador romano Constantino, depois que ele se converteu ao cristianismo. A Bíblia, cuja maior parte está na Biblioteca Britânica, em Londres. O Codex Sinaiticus contém algumas passagens do Antigo Testamento e todas as do Novo Testamento. Ele foi escrito no mosteiro de Santa Catarina, no Egito, perto do Monte Sinai, daí o nome Sinaítico. O Codex Sinaiticus agora está dividido em 4 partes. A maior delas, 347 de suas 400 páginas, estão na Biblioteca Britânica. As outras estão na Biblioteca da Universidade da Alemanha, na Biblioteca Nacional da Rússia, em São Petersburgo, e no próprio monastério. O Codex Vaticanus, provavelmente produzido no Egito em meados do século IV d.C., é composto por 759 folhas de velino em letras unciais e é considerado uma das edições da Bíblia mais próximas da original. O manuscrito trata-se de um dos mais antigos da Bíblia grega e está guardado na Biblioteca do Vaticano desde antes de 1475. É possível que esse seja o manuscrito mais antigo com a Bíblia completa. Como não tem ornamentação, alguns estudiosos acreditam que é um pouco mais antigo que o Codex Sinaiticus. Outros, entretanto, acreditam que tanto um como o outro, tendo textos predominantemente alexandrinos, podem ter sido produzidos ao mesmo tempo em que Constantino ordenou 50 cópias das Escrituras. A divisão em capítulos utilizada nas Bíblias das edições atuais são atribuídas a 3 pessoas: a Lanfranc, a Stephen Linton e a Hugo de Sancher, mas geralmente atribui apenas a Stephen Linton. Essa sua divisão foi feita em 1227. A primeira tradução completa da Bíblia para o inglês foi feita por John Wycliffe em 1380. Martinho Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua alemã. Dom Dinis I, rei de Portugal, foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para o português, mas só chegou a traduzir até o capítulo 20 de Gênesis, porque morreu antes de terminar a tradução. A Bíblia foi dividida em versículos em 2 etapas. A primeira, o Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Mardoqueu Natan, e o Novo Testamento, em 1551, por Robert Stevens. Stevens publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos em 1555, que foi a Vulgata Latina. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, com tipos móveis, em 1455, na Alemanha, por Johannes Gutenberg. Este imprimiu em texto latino 180 exemplares da Bíblia de Martinho Lutero. A obra de 3 volumes e 1.282 páginas em cada volume
Foi impressa em colunas de 42 linhas, por isso é também chamada de a Bíblia de 42 linhas. E em seus estágios finais de produção, foi trabalhada por 6 compositores simultaneamente. O número original de cópias deste trabalho é desconhecido. Cerca de 40 ainda existem e desses somente 20 estão completos. É conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Johann Fust, sócio de Gutenberg, vendeu os 2 primeiros exemplares da Bíblia de Gutenberg por 50 moedas de ouro cada. O primeiro exemplar foi para o rei da França e o segundo para o arcebispo de Paris. Em 1987, um dos exemplares completos da Bíblia de Gutenberg foi vendido em Nova York por 4,9 milhões de dólares. Outro exemplar completo da Bíblia de Gutenberg foi vendida em um leilão por 12 milhões de dólares. A Bíblia de Gutenberg, que está no Congresso americano, é avaliada em mais de 30 milhões de dólares. A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, recebeu uma doação de livros e manuscritos raros, incluindo as primeiras 6 edições impressas da Bíblia de Gutenberg, com seu valor estimado em aproximadamente 300 milhões de dólares, o que faz dela a Bíblia mais cara do mundo. O livro é o maior presente já entregue à universidade em toda a sua história. A doação foi incluída no testamento do músico William Hadshide, um ex-aluno que se formou pela instituição em 1936 e faleceu em 14 de novembro de 2014, aos 100 anos de idade. A primeira Bíblia completa publicada com a divisão de capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560, na Suíça. Em 1645, iniciou a tradução da primeira Bíblia para a língua portuguesa, por um adolescente de 17 anos chamado João Ferreira Anes de Almeida. Em 1681, o primeiro Novo Testamento em língua portuguesa, fruto desse trabalho, foi impresso. A primeira Bíblia completa em português foi impressa em 1753 em 2 volumes. A primeira impressão da Bíblia completa em português em único volume, na tradução de João Ferreira Anes de Almeida, foi feita em Londres em 1819. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego e não está em ordem cronológica. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. O Novo Testamento só tem 2 livros, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Os outros são evangelhos e cartas. A Bíblia protestante é dividida em 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento, com 929 capítulos, e 27 livros no Novo Testamento, com 260 capítulos, num total de 1.189 capítulos. Nenhum dos livros da Bíblia recebeu qualquer título na época em que foram escritos. Os títulos dos 66 livros vieram muitos anos depois que os livros já estavam escritos. A Bíblia tem 31.102 versículos. A Bíblia contém cerca de 3.566.480 letras. Há 773.693 palavras aproximadamente. Contém 3.573 promessas. A Bíblia pode ser lida completamente em 70 horas e 40 minutos, sendo o Antigo Testamento em 52 horas e 20 minutos e o Novo Testamento em 18 horas e 20 minutos. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, das mais variadas profissões, entre agricultores, pastores, pescadores, profetas, médicos, juízes, filósofos e reis.
em torno de mais de 1.600 anos e está traduzida em 2.935 idiomas. A Bíblia é o livro mais vendido e lido do mundo. Estima-se que foram vendidas mais de 8 bilhões de Bíblias. A China é o maior produtor de Bíblias do mundo. Produz em média uma Bíblia por segundo. O Brasil produz uma Bíblia ou o Novo Testamento a cada 3 segundos e exporta para 105 países. Por outro lado, possuir uma Bíblia na Coreia do Norte, país governado por uma ditadura, pode levar a 15 anos de trabalho árduo em um campo de prisioneiros ou uma sentença de morte. A República Dominicana é o único país do mundo que tem uma Bíblia desenhada em sua bandeira nacional. A chamada Nanobíblia, a menor versão do livro no mundo, contém 1.200.000 caracteres esculpidos em um chip envolto em ouro. É uma cópia da Bíblia hebraica do tamanho de uma cabeça de alfinete e que foi exposta no Museu de Jerusalém, em Israel. Se ampliar as letras em pelo menos 10.000 vezes, poderá ler os seus caracteres. A menor Bíblia completa do mundo tem o tamanho de uma caixa de fósforo e pesa menos de 10 gramas. A maior Bíblia completa do mundo pesa 97 quilos e tem 2 quilômetros de extensão quando seu texto é desenrolado, e ambas pertencem à livraria inglesa St. Delight. A Bíblia mais pesada do mundo pesa 547 quilos, contém 8.048 páginas e tem 2,5 metros de espessura. Foi produzida por um marceneiro de Los Angeles, nos Estados Unidos, durante 2 anos de trabalho contínuo. Cada página é uma grossa tábua de madeira de 1 metro de altura, em cuja superfície estão gravados os textos. O segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia. A data comemorativa foi criada em 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850. A partir de 2001, foi promulgada a Lei número 10.335, de 19 de dezembro de 2001, que institui o segundo domingo de dezembro como o Dia da Bíblia, como um evento em todo o território brasileiro. O físico e matemático Isaac Newton estudava mais a respeito da Bíblia do que sobre física. Na biblioteca da Universidade da Alemanha existe uma Bíblia que foi escrita em 470 folhas de palmeiras. A única idade registrada na Bíblia de uma mulher é a de Sara, Gênesis capítulo 23, versículo 1. Deus escreveu somente os 10 mandamentos nas tábuas da lei, Êxodo capítulo 31, versículo 18 e Deuteronômio capítulo 10, versículos do 1 ao 4. Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim foram as 4 cidades destruídas pela ira de Deus, Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. 42.000 pessoas perderam a sua vida por não saberem pronunciar a palavra Shibolete, Juízes capítulo 12, versículos 5 e 6. O primeiro salmo encontra-se em 2 Samuel, capítulo 1, versículos do 19 ao 27, de autoria de Davi, em memória de Saul e seu filho Jonatas. 2 Reis, capítulo 19, é idêntico a Isaías, capítulo 37, e os salmos 14 e 53 também são idênticos. O salmo 53 é apenas uma cópia do 14. A única diferença entre eles é que as palavras no salmo 14 estão distribuídas em 7 versículos e no salmo 53 estão distribuídas em 6 versículos. O maior versículo da Bíblia é Esther, capítulo 8, versículo 9, com 415 caracteres. O livro de Esther menciona o nome de um rei pagão mais de 150 vezes. O livro de Cantares de Salomão é o único livro da Bíblia que permite 3 tipos diferentes de interpretações.
Deus falando para Israel, Jesus falando para a igreja, o esposo falando para a esposa. Os livros de Ester e Cantares de Salomão são os únicos livros da Bíblia que não mencionam o nome de Deus. Jó, capítulo 29, é o meio do Antigo Testamento. O livro de Jó, que tem sua autoria atribuída a Moisés quando este estava no deserto, é aceito por alguns eruditos como sendo o livro mais antigo da Bíblia. Outros, porém, o colocam em data tão recente como na época do exílio. O menor capítulo é Salmos 117, com 2 versículos. O Salmo 118 é o capítulo que está no meio da Bíblia protestante, há 594 capítulos antes e depois desse salmo. O versículo que está no meio da Bíblia é Salmos 118, 8. O maior capítulo é o Salmos 119, com 176 versículos. É um acróstico. Os 176 versículos encontram-se divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. O maior livro da Bíblia é o Salmos, com 150 capítulos. O menor versículo da Bíblia é Êxodo, capítulo 20, versículo 13, Jó, capítulo 3, versículo 2, Lucas, capítulo 20, versículo 30, ou João, capítulo 11, versículo 35, dependendo da tradução. O menor livro da Bíblia é 2 João, com 13 versículos. O livro mais novo da Bíblia é 3 João. Aos Romanos, capítulo 8, é o meio do Novo Testamento, e Paulo, autor desse livro, fez o maior discurso da Bíblia, Atos, capítulo 20, versículos do 7 ao 11. A Bíblia não se renova a cada manhã. Ela é nova e mais atual do que o jornal de amanhã. Hoje lemos muito a respeito da Bíblia, mas não lemos a Bíblia. Portanto, leia a Bíblia. Tchau!